Confiemos no Senhor. Estamos vivendo essa grande solenidade da Igreja, solenidade de Pentecostes, o grande mistério da revelação do Espírito Santo, depois da ressurreição de Jesus, o cumprimento da promessa de Jesus. Eis o dia da chegada do Paráclito, do nosso defensor, do nosso advogado. E nós temos a narração desse acontecimento no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos de 1 a 11, a primeira leitura da liturgia de hoje. E o evangelho é aquele mesmo evangelho que nós ouvimos no dia da Páscoa. É Jesus que vem ao encontro dos seus discípulos, dos seus apóstolos, dos seus mais próximos. João capítulo 11, versículos de 19 a 23. Jesus vem cumprir a promessa. Como o evangelho não segue até esse último acontecimento, 50 dias depois da ressurreição, então a igreja coloca novamente este acontecimento da aparição de Jesus aos 11 para fazer um conjunto com a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, e São Paulo também, que vai escrever, né, o seu grande legado sobre o Espírito Santo. São Paulo, que se mostra um grande especialista, né, na ação do Espírito Santo, nos dons, nos frutos. E é justamente o momento de nos alegrar mais uma vez com o Senhor vivo, ressuscitado no meio de nós, essa presença diferente, mas real e contínua de Jesus na sua igreja por meio do Espírito. Essa diferente presença de Jesus, que é o que revela a nossa caminhada espiritual. Deus não muda, Deus é sempre o mesmo, mas nós vamos aprendendo a ver a Deus de diferentes maneiras, a nos encontrar com Ele de diferentes maneiras. E nesse momento, os discípulos encontram Jesus ressuscitado, e nos Atos dos Apóstolos eles encontram com a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Eles encontram o Espírito que Jesus prometeu, a força do alto. E é isso que nós precisamos hoje tomar posse, né? ter mais convicção dessa presença do Espírito em nós batizados, em nós que somos igreja, em nós que somos essa geração presente dos discípulos de Jesus. Jesus soprou sobre os 12 e sopra sobre nós. Recebemos o Espírito Santo no nosso batismo, fomos crismados, fomos confirmados na fé. Também mãos foram impostas sobre nós, pedindo essa descida, essa vinda do Espírito Santo sobre nós. E Ele está conosco, mas assim como essa presença de Deus que conhecemos do Antigo Testamento, da experiência de Elias, Deus se revela a nós, Deus fala, mas Deus tem uma maneira própria para falar para cada um de nós, sem jamais ultrapassar, sem jamais ferir a nossa liberdade. E o grande desafio de hoje é continuar a ouvir a voz do Espírito Santo, esse Espírito Santo que falou 2000 anos atrás, falou a homens daquele tempo e fala a nós na nossa realidade de hoje. E talvez precisemos nos fazer essa pergunta: estou ouvindo a inspiração do Espírito Santo hoje? O que o Espírito Santo diz hoje a minha igreja, a mim, membro do corpo de Cristo? Como nós precisamos caminhar em unidade. O Espírito Santo na Santíssima Trindade é uma união perfeita. Não existe uma
uma disparidade, não existe uma possibilidade de opiniões diferentes, o que infelizmente não acontece entre nós. Por isso precisamos rezar pedindo que esse Espírito venha nos inspirar, nos ajudar a caminhar na unidade como igreja, para saber o que o Espírito diz às igrejas. É importante ouvir o pastor, é importante ouvir a voz daquele que Deus escolheu, do Vigário de Cristo. O que o Papa diz, o que o Espírito Santo diz ao Papa, certamente diz também a mim. Ouçamos a voz de Deus que fala na igreja, e que deve ressoar no coração de cada cristão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.